irmãos, graça e paz. Amém. Vamos dar continuidade à meditação do texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no Evangelho de Lucas, de 1 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, como teu povo que somos, a graça bendita de estarmos reunidos mais um domingo, dia do Senhor, esperando e aguardando a vinda de Cristo, nos preparando de maneira a viver de conformidade com a tua palavra, que recebemos por graça e misericórdia teu Evangelho bendito. Aqui estamos, Senhor. Muito obrigado. Já oramos pedindo perdão dos nossos pecados, porque os nossos pecados poderiam, Senhor, perturbar a compreensão da tua palavra. Por isso que nos ajude, pelo teu Espírito, ilumina os olhos da nossa fé para compreender a tua verdade. E cada vez que a tua palavra é pregada, é ensinada, que faça efeito em nossas vidas para alimentar nosso espírito e para viver de conformidade com a tua santa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos ajude, fica conosco, abençoe também as crianças, que possam aprender diretamente pelo teu Espírito, mas também com a comunidade em que congrega, com seus pais principalmente, em casa, a vivência da fé e também a compreensão da palavra pela leitura e explicação da tua palavra. Nos ajude assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graças a Deus que o reino de Deus não está limitado pelo reino dos homens. A gente sabe que Deus permite o reino dos homens deste mundo, debaixo da sua soberana vontade, e que a igreja não está impedida ou bloqueada
ou não sofrerá reveses por causa do reino dos homens. O Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós temos a certeza que a igreja do Senhor, que Ele planejou, vai prevalecer, embora soframos perseguições, ataques. Muitos desses ataques e perseguições até ajudam a depurar a fé de muitos, a fortalecer também a própria igreja, a depurar também como o ouro que burila, a prata e o ouro, né? O fogo, muitas vezes torna a prata e o ouro perfeitos por causa da provação do fogo. A igreja não é diferente, ela passa por provações que para o inimigo seriam tipo vitórias contra a igreja, mas para Deus é Deus trabalhando e preparando a igreja para ser como Ele espera que sejamos. Então o reino deste mundo não limita, o reino de Deus não está limitado pelo reino do mundo, dos homens, e esse texto de Lucas nos mostra isso. Veja que no período que Jesus chegou, e que João também, os dois são primos, tinha uma diferença de 6 meses de um para outro, porque quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo disse que já era o 6º mês que Isabel, sua prima, estava grávida. Então, praticamente, 6 meses de diferença entre Jesus e João Batista, sendo João Batista primo de Jesus, porque suas mães eram primas, evidentemente eles também eram primos, eles tinham a diferença, João Batista 6 meses mais velho que Jesus. E agora o Evangelho de Lucas nos mostra este momento. Veja que nós temos um salto histórico de 17 e 18 anos no último texto de Lucas, que referiu-se à idade de Jesus com 12 anos. Então, a gente não tem muito detalhe sobre a infância de Jesus, nem sua adolescência. A gente tem um salto, por exemplo, Lucas foi o único que falou da adolescência de Jesus com 12 anos, foi a pregação anterior. Agora ele dá um salto histórico de quase 18 anos, porque a Bíblia não quis relatar. Certamente, tanto João quanto Jesus viveram a vida normal, o seu chamado. Jesus muito mais normal, provavelmente, do que João, seu primo. Jesus vivia a vida na Galileia, passou a ser carpinteiro, porque ele foi conhecido como carpinteiro. Seu pai, certamente, morreu mais cedo. Acontecia que os homens casavam bem mais velhos que as mulheres. Talvez esse motivo de, no tempo de Jesus, já com 30 anos, seu pai não existia. Não aparece mais seu pai adotivo José, apenas Maria. E João deve ter vivido uma vida também normal, entre aspas, porque João vivia nas cavernas, se vestia de maneira extremamente diferente, com pelos de camelo, com cinto, comendo de maneira diferente, mel silvestre, gafanhotos. Então era alguém que tinha uma vida um pouco atípica, mas deve ter vivido como qualquer jovem até chegar aos 30 anos, o início do seu ministério. E os evangelistas, pelo menos os 3 evangelistas, nos mostram esse ministério de João, Mateus, Marcos e Lucas, e mostram o início dele. Ele foi aquele que Jarias falou sobre ele, que ele viria preparar o caminho do Senhor, mostrando então essa história da redenção. E veja que o contexto em Israel não era fácil. Roma dominava Israel. Israel já tinha passado pelo domínio dos gregos, dos Seleucidas e dos Ptolomeus, que inclusive causou a guerra dos Macabeus. Está escrito no livro de Macabeus, é um livro histórico, não é um livro canônico, mas é um livro histórico. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, fala desse período dos 400 anos entre Malaquias e Mateus. Os 400 anos que a Bíblia, Deus não levantou o profeta. O próximo profeta a ser levantado é exatamente João Batista. E ele está no meio. Como disse certo teólogo, ele é a dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento. Ele está no Novo, mas pertence ao Velho. Ele fecha o Velho, diz também um teólogo, e descortina o Novo. Então ele é um profeta do Velho que está no Novo Testamento.
e ele antecede a Jesus Cristo. Ele prepara o caminho do Senhor. Pois bem, nessa noite focaremos sobre o ministério de João Batista. O ministério de João Batista, em primeiro lugar, fica evidente para nós que o reino de Deus sobrepõe o reinado dos homens. Dá uma olhada aí do verso 1 ao verso 6. Vamos acompanhar. O primeiro texto aí nos mostra, no versículo 1, que era o 15º ano do reinado de Tibério César. A história geral mostra esse Tibério César claramente. Veja que Lucas, como historiador, quer mostrar, ele quer dar marcadores históricos da presença de João Batista, do ministério de João Batista. E ele diz que era o imperador Tibério César e que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Esse Pôncio Pilatos é exatamente aquele que vai permitir a crucificação de Jesus. Ele é um dos governadores que Roma colocou na Judéia, porque quando Herodes o Grande, lembra de Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças? Quando Herodes o Grande morreu, ele dividiu em 4 tetrarquias, 4 partes do seu reinado. Um dos reinados que ele deu, que é Herodes Arquelau. Mateus cita o nome de Herodes Arquelau. Mas o cidadão era tão perverso, tão mau, tão maligno, que os judeus pediram a Roma que substituísse esse Herodes Arquelau. Ele foi tirado do poder e foi colocado governadores romanos. Dentre eles, Pôncio Pilatos, que foi o que mais tempo governou. Salvo engano, ele governou por 12 anos. E chegou, então, até a crucificação de Cristo. Ele ordenou um pouco mais. Então, por isso que ele está aqui. Era a época dele. Depois, a outra tetrarquia era Herodes. Ele era tetrarca da Galileia, que é aquele Herodes que mandou decapitar João Batista. Esse Herodes aqui que vai mandar. Então, Jesus também foi para Herodes, foi colocado para Herodes. Nesse tempo, Pilatos e Herodes eram brigados. Mas porque Jesus foi lá, Herodes pediu algum sinal, Jesus não disse nada para ele, e mandou de volta para Pilatos. E Pilatos se reconciliou com Herodes nesse período. Então ele é citado aqui também. Era uma autoridade grande, forte. Ele de fato, estava ali como rei da Judéia, mas estava debaixo do poderio de Roma. Por isso que é citada essa escala aí. Tibério, Pilatos, agora vem Herodes, depois vem Filipe, seu irmão. Esse Filipe era tetrarca da região da Itureia e Traconites. Só para curiosidade, você já deve ter ouvido falar sobre a cidade, existe ainda os escombros dela, belíssima escombros, tem anfiteatro, tem tudo mais. Ele criou a cidade de Filipe de Cesareia, ou Cesareia de Filipe, melhor. Em homenagem a César, a cidade em homenagem a César, deu o nome Cesareia. E de Filipe, que fica ali banhada pelo mar Mediterrâneo, em Israel. Existe os seus escombros até hoje, está ali toda essa construção. Dizem historiadores que ele foi um bom governador, um bom político à época para aquela região. E também Lisânias, que é o tetrarca de Abilene. Uma região não tanto conhecida, também como Lisânias não foi tão conhecido. Agora, olha o verso 2. Veja que ele fala do reino político, falando aí das autoridades políticas, o imperador, o governador, os Herodes, os filhos de Herodes o Grande, mas agora Lucas se reporta também ao poder religioso de Jerusalém. Olha que contradição aqui. Sendo sumos sacerdotes. A palavra sumo tem que ser no singular. Sumo sacerdote. Não pode ter dois sumos. Tem que ser um sumo. Mas acontece que esse Caifás, ou melhor, Anás, ele era tão perverso também, tão maligno, que Roma instituiu ele e colocou Caifás, o genro dele, para governar. Só que por trás era ele que estava no comando. Tanto é que na morte de Jesus, antes da morte de Jesus, Jesus é levado primeiro para a casa de Anás e depois é levado para o sinédrio que Caifás dominava. Então, estava tudo errado. O reino dos homens, gente perversa, maligna, dominando
e parecia que era o caos, quer dizer, não tinha esperança nenhuma. Parece que o reino dos homens não vai prevalecer sobre toda a promessa que Deus havia feito no passado. Cadê o reino davídico? Cadê o descendente de Davi que prevaleceria sobre os seus inimigos? Pois bem, é nesse período, no final do verso 2, que a palavra de Deus aqui nos diz, João nos diz, a palavra de Deus, verso 2, final do 2, veja, a palavra de Deus, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, do deserto. Olha que contraste. Enquanto que os grandes estão nos palácios, nos castelos, celeiros, cheios de pompa, Deus traz a sua palavra a um eremita. Eremita é ermitão, alguém que vive isolado. João Batista traz a palavra de Deus no deserto. Zacarias, inclusive, por ser descendente, João Batista, por ser descendente, é assim que o nome dele é citado, tá? João Batista, embora aqui não, mas Marcos e Lucas, Mateus, mostram como se fosse um sobrenome, João Batista, porque Batista quer dizer batizador, aquele que batizava. Então, esse João Batista aqui, veja que ele estava no deserto, ele é filho de Zacarias. Se Zacarias era sacerdote, ele tinha o direito de ser sacerdote. E está até ministrando no templo. Isso se a ordem normal da religião judaica estivesse acontecendo, normalmente. Mas não estava. A própria religião judaica já estava completamente comprometida com o poder político. Completamente. E aí é que Deus traz a sua palavra a um sacerdote que não está ministrando no grande templo, o templo que Herodes construiu, que estava tomado pelo reino dos homens. Deus não impediu de exercer sua soberana vontade, mas trazendo aí um contraste. Enquanto os grandes reinos humanos tinham pompa, ostentação, grandeza, e olha que tinha muita grandeza mesmo. O templo de Salomão, que foi reconstruído pela terceira vez por Herodes, era muito suntuoso. E ele construiu muitas coisas, Herodes o Grande, muitas coisas portentosas. Vale a pena você ver na internet documentários sobre Massada, por exemplo. A fortaleza de Massada, que foi construída por Herodes o Grande, pai dos 4. Eram coisas assim suntuosas, extremamente monumentais. No entanto, Deus estava prevalecendo o seu reino através de um profeta, de um sacerdote que estava no deserto. Ainda no versículo 3, agora no versículo 3, veja que ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, ou seja, todos os limites do Jordão, as margens do Jordão, porque era onde ele batizava, né? Seria muito próprio que João, que era o batizador, não ficasse carregando água em potes para poder ir para o lugar. Ele ficava normalmente numa passagem, nas passagens que o povo passava pelo Jordão, e ali chamava o povo ao arrependimento, batizando. O batismo dele era um batismo de arrependimento do pecado, para a remissão dos seus pecados. Veja que essa era a pregação de João. E nada diferente ao de Jesus. Também chamamos as pessoas a arrependimento, quando Jesus também instituiu o batismo por meio dos seus discípulos, que todos se arrependessem para a remissão dos seus pecados. E aí no verso 4 nos diz que esse João Batista estava profetizado pelos profetas Isaías, pelo profeta Isaías. Veja aí no verso 4, dizendo que ele é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Aqui, irmãos, é dito que, veja que Lucas, prestem atenção a isso, ele faz um paralelo entre o reino dos homens e o reino de Deus. Claro que isso aqui é muito didático, né? A Bíblia, para falar de verdades transcendentes, usa figuras imanentes, figuras que nós conhecemos. Por exemplo, Deus é pastor, nós somos ovelhas. É uma figura analógica para mostrar a relação de Deus conosco. Deus é pai, nós somos filhos. Deus é marido, a igreja é esposa. São figuras. E aqui, ele usa, a palavra de Deus usa a figura do arauto. O arauto era uma espécie de mensageiro que ia à frente dos reis, preparando o caminho dos reis. Não é muito diferente do que nós temos hoje.
em nossas cidades, quando o prefeito ou a prefeita ou qualquer autoridade vem, principalmente no caso aqui dos municípios, o prefeito ou a prefeita, se ele vai passar numa rua, aquela rua é preparada antes, né? Tira todo o lixo, porque se passar, prefeito, olha isso aqui, ó, como é que tá essa bagunça aqui? Então, para não passar essa vergonha, tudo é pintado, é arrumado. Então, normalmente se faz isso, é natural. Então, o arauto ia na frente, preparando o caminho do rei, dizendo: olha, está vindo o rei aí, se prepare, limpe aí os quintais, limpe aí o terreiro, deixe tudo arrumado, porque o rei vai passar por aqui. Eles tinham que aplanar o terreno. Veja o que é dito aí, no verso 5: todo vale será aterrado, nivelado todos os montes, os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados. Tinha que fazer uma terraplanagem, digamos assim, para a carruagem do rei, para os cavalos do rei, para passar. Não é muito diferente, é tapar buraco quando vem as autoridades. Veja qual a relação que ele está falando. Só que a correlação, o grande rei não quer a glória material, não quer essa estética apenas aparente. Ele quer algo muito maior. Ele está fazendo uma correlação dos arautos que iam à frente, anunciando a chegada do rei. Mas agora, o que vamos limpar não é o externo, as nossas ruas, a fachada da nossa casa. Esse arauto aqui está dizendo para você, para nós, preparar o nosso coração para a chegada do rei. E aí, já que ele falou dessa analogia, quão escabroso pode ser o nosso coração? Cheio de buracos, cheio de fendas e rachaduras pelo pecado. Então nós temos que preparar a chegada do Senhor em nosso coração, nos arrependendo. É um chamado ao arrependimento, é um chamado ao quebrantamento. Por isso que o ministério de João aqui, ele faz uma analogia com esse arauto que preparavam. E aí no verso, todos então são chamados, no verso 5, todos são chamados a uma reparação. E verso 6, encerrando: toda a carne verá a salvação do Senhor. Toda a carne aqui, a ideia do Evangelho de Lucas, principalmente, que é um gentil, é o único gentil escritor da Bíblia, ele está pensando que o Evangelho, não só para Israel, mas para todos os povos. Certamente, quando Lucas escreveu o Evangelho, ele conhecia muito bem Paulo, foi o narrador de Atos, e ele então conhece toda as viagens missionárias de Paulo, que também participou de algumas delas, quando usou o verbo na terceira pessoa, nós viajamos. Então, ele conhecia que o Evangelho era para todos os povos. Ele, sendo gentil, foi alcançado pelo Evangelho. Então, ele está mostrando que esse reino de Deus é abrangente, não é só para o reino, não era só para os gentios. Eu encerro esse ponto dizendo que, veja, irmãos, como é maravilhoso que apesar da nossa maldade, né, que somos mal, e a corrupção deste mundo, a maldade deste mundo, a corrupção deste mundo, muitas vezes os homens infligindo ataques contra o povo do Senhor, dominando, como os Césares, os governadores romanos, esses Herodes, que foram malignos contra o povo de Deus. O reino de Deus não está impedido pelo poder do reino dos homens, não está, pelo contrário, o reino dos homens está debaixo do poder do reino de Deus. Isso aqui é muito importante para nós. Certamente você vai ter momento, e pode ser que momentos possam ampliar, e vai ampliar, de perseguição, em que o reino do mundo vai prevalecer contra nós. Hoje não está sendo fácil você dizer tudo que você, com verdade, em certos ambientes, no trabalho, na faculdade, na escola, você dizer toda a verdade do cristianismo não está sendo fácil. Ainda temos liberdade de dizer, mas veja que não podemos dizer tudo abertamente, com toda a facilidade. Corremos o risco de ser processados e presos por dizer a verdade de Deus. Só que isso vai ampliar-se. O mundo aponta para uma ampliação de perseguição. E quando esse ponto chegar, mesmo que várias igrejas, vários poderes políticos religiosos se submetam ao poder desse reino, porque achando que ele tem razão, nós, como povo de Deus, não podemos sucumbir ao
aos reinos do mundo, porque o reino de Deus prevalece. Ainda que tenhamos morrer pela causa do reino, é preferível morrer pela causa do reino de Deus. Então, que a gente não se espante com isso. Isso aconteceu no ministério de João Batista. Ele foi levantado para anunciar a igreja, que a igreja prevalece sobre o reino dos homens. Segundo lugar, irmãos, no ministério de João Batista fica evidente que a pregação da palavra de Deus é para nos livrar do juízo eterno. Veja aqui que João Batista diz no verso 7 a 9, um parágrafo pequeno, acompanhe aí, por favor, 7 a 9. Dizia ele, aqui é João Batista, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista tinha sangue nos olhos, como a gente costuma dizer hoje, né? Batia pesado, né? A pregação dele aqui, Lucas não faz essa diferença, mas Mateus faz. Que essa pregação aqui foi dirigida aos fariseus e escribas que, vendo a multidão, foram também. Isso é aquele negócio, está todo mundo se batizando, todo mundo respeitando esse homem como profeta. Nós, escribas e fariseus, vamos lá para ser batizados, mesmo sem arrependimento nenhum. Então, é para esses que João está falando. É claro que podia também ter os curiosos. Os curiosos que não eram nem religiosos, eram publicanos ou qualquer outra coisa, ou políticos ou soldados, que iam lá. Todo mundo está indo, eu vou também. Então, afinal de contas, é comum que as pessoas tenham essa postura de rebanho, né? Onde a maioria vai, vamos também, né? A postura de prática do rebanho, né? Então, ele disse, aqui Lucas não distingue que ele está falando aos religiosos, mas como está falando para todos. Isso também é uma verdade, porque ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você sabe que ter peçonha, veneno de serpente é uma descrição bíblica? Salmo 58, Romanos também, Paulo fala isso. Nós somos como descendentes da serpente, estamos sujeitos aos poderes deste mundo, ao reino deste mundo. O príncipe da potestade do ar nos dominava. Quando Cristo veio, nos despertou e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, estamos ligados ao pecado, estamos ligados à natureza pecaminosa. A descrição bíblica é que todos nós somos como víboras, já nascemos pequenininho, como serpente pecaminosa. E essa natureza que Cristo vem libertar a gente. Essa pregação pode ser dura, irmãos, mas é a verdade. Só tem duas mais importantes classificações da Bíblia que a gente deve se importar. É a classificação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Não fique preocupado muito com a classificação de ser branco, negro, pobre ou rico, ser americano ou africano ou sul-africano. Essas classificações não tem tanta importância quanto ser filho de Deus ou filho do diabo. Essa é uma classificação muito séria que compromete a nossa eternidade. Então, os filhos do diabo não herdarão o reino de Deus, mas somente os filhos de Deus. Por isso que o arrependimento é a primeira boa notícia do Evangelho. Tem que se arrepender, reconhecer que são pecadores. E tem gente que vai pela religião, como os fariseus e saduceus, ou os curiosos. Não, tem que haver realmente um reconhecimento interno, que você tem os caminhos escabrosos. O seu coração não é algo limpo, é perverso, e que precisa pedir para Deus limpar, para Deus reparar. Esse arrependimento que João está falando para as pessoas. Veja, o verso 4, ele diz aí, produzam frutos dignos de arrependimento. É preciso produzir frutos de arrependimento. Todos aqueles que querem a Deus precisam reconhecer a sua fraqueza e ter frutos de arrependimento como um sinal de que foi agraciado. Quando você reconhece seu pecado diante de Deus, certamente Ele vai dar graça de mudança. Sabe, irmãos, eu sempre digo isso. Por que a gente vem dominicalmente à igreja? Duas coisas importantes que você precisa saber. Primeiro, celebrar a salvação que já recebeu. Já são salvos. Segundo, buscar a santificação
que é um grande benefício para nós vivermos neste mundo. Todos somos muito pecadores. Quando adentramos numa igreja bíblica reformada como a nossa, a gente está dizendo: eu sou um pecador, eu preciso que Deus me santifique todos os dias. E a igreja é um grande meio para isso. A Santa Ceia é um grande meio para isso. É um meio de graça para santificar. Eu fico triste porque as pessoas vêm para a igreja, uma igreja presbiteriana que prega a palavra, pensando que vem para buscar cura. Seu problema é muito maior do que a doença física. Para buscar uma prosperidade. O seu problema é muito maior, a sua miséria é muito maior do que a necessidade material. Muito maior. A igreja de Laodiceia, o Senhor escreveu dizendo: você pensa que é rica, que enxerga e que está vestida. Eu digo para você que você é cega, que você está nua e que você é pobre. Então a gente precisa compreender a necessidade espiritual, que é muito maior. Essas outras necessidades são efêmeras, são menores. Deus pode curar ou não, mas a necessidade espiritual da nossa cegueira, da nossa nudez diante de Deus e da nossa pobreza diante de Deus, essa é gravíssima. E a gente precisa pedir a Deus: Senhor, me muda. É por isso que é um olhar interno de arrependimento. Não é apenas uma fachada de mudança, como os fariseus e os saduceus se aproximavam de João Batista, por isso que ele falou com tanta veemência. E aí no verso 8, ele ainda fala: não comece a dizer que temos por pai Abraão. Um religioso como os saduceus, os fariseus e alguns judeus dizia: eu sou descendente de Abraão, já sou herdeiro da promessa. E João está dizendo aqui: você não tem frutos de arrependimento. Não digam isso, porque Deus pode fazer das pedras que certamente tinham ali onde ele estava, junto ao rio, Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Você sabia que nós somos pedras que Deus transformou em filhos de Abraão? Né? Não tínhamos o direito, não temos descendência sanguínea de Abraão, mas Deus nos transformou em filhos de Abraão, porque Ele é poderoso para isso. Amém. Graças a Deus por essa condição. E aí, por último, verso 9, veja que ele diz que o juízo está próximo, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Aqui ele alerta. Veja, a pregação de João Batista é para nos livrar do juízo eterno. Ele diz: o juízo está próximo, quando as pessoas serão lançadas no fogo. Gente, quem não teme a Deus nesse conceito de juízo, que vamos ter que prestar contas a Deus, por isso que é preciso o arrependimento verdadeiro, pedindo que Deus nos cubra com a justiça de Cristo. Quem não pensa no juízo, não está pensando em coisa séria. Tanto é que ele diz aqui, olha, no verso: o machado já está na raiz, ou seja, já está para ser arrancado e lançado fora. É como se dissesse assim: olha, não é que ele vai molar o machado, não. O machado já está para arrancar você de onde você está. É urgente, é rápido. Então, se arrepender é fato, irmãos. É que para nós, 30 anos é muito, 50 anos é muito, 70 anos é muito. Para Deus, é um nada. Para Deus, que não está limitado ao tempo, à eternidade, isso é nada. É um piscar de olhos. Então, é muito rápido o juízo de Deus, e a gente não pode estar fora da graça dele, do perdão dele. Por isso que ele termina então dizendo que nós devemos atentar para o juízo de Deus. Isso é muito sério. Veja, permita-me encerrar esse ponto dizendo o seguinte: duas coisas antes. Primeiro, que o Evangelho começa com a má notícia. Sabe qual é a má notícia do Evangelho? Você é um grande pecador. É um grande pecador que precisa se arrepender. É assim que Paulo começa Romanos, capítulo 1 ao capítulo 3, falando da culpabilidade de todo homem, do ímpio, do gentil ao judeu. Todos são culpados diante de Deus. Quem não reconhece a sua culpabilidade não pode receber a justificação gratuitamente de Deus. Eu encerro. É necessário esse autoexame pessoal pela palavra de Deus, a palavra que nos leva ao arrependimento, irmãos. Por isso que essa é uma diferença, né? Essa semana passada, um jovem que está recém-chegado em nossa igreja, ele perguntou, ele tem conflitos, porque ele vai em outra igreja, e ele fica ouvindo
palavras de motivação que vai vencer, que é tudo especial, que é especial demais. Quando ele vai para a palavra de Deus, a gente não vê essa especialidade. Não dá esse direito de vanglória a nós. Toda a glória pertence ao Senhor. E nós não somos nada de especial. Somos rebeldes, pecadores. Claro, que em Cristo, toda pessoa que está em Cristo, há uma condição especial de salvos, remidos. Mas não dá o direito de se vangloriar, de dizer para Deus, eu determino que você é teu filho. Não dá o direito. Dá o direito de se andar quebrantado dentro do Senhor. É curioso, permita-me dizer isso. Uma falsa mensagem do Evangelho, tipo assim, você é especial, você é lindo, você é o ouro de Ofir, ela tem um efeito maior nas pessoas que querem essa motivação do que uma palavra dura como essa, dizendo que você não é nada, você merece o juízo de Deus, se arrependa que você terá a graça de Deus. É mais fácil a pessoa ouvir a palavra suave, bonita, que ele é cheiroso, bonitinho, gostoso, e que Deus vai mimar ele, vai paparicar ele, é muito fácil, do que a palavra você deve andar arrependido, quebrantado do Senhor. É curioso, né, que as coisas boas da vida, o ensinamento dos pais, às vezes torna rigoroso para um adolescente, para um jovem. Basta ele chegar em alguns ambientes de amizades, na rua, na faculdade, e alguns amigos começam a buzinar coisas do desejo dele. E eles facilmente podem se virar contra os pais, como se os pais fossem o repressor do seu desejo. Os pais queriam o melhor para eles. Mas ele passou a ouvir alguns amigos, algumas ideias, e passou a ver os pais como opressores e inimigos. E os amigos como verdadeiros libertadores. Lá na frente ele vai descobrir que não são nada de libertadores. Quem realmente amava eles eram seus pais, que muitas vezes tiveram que ser duro com eles, exigentes com eles, e não opressores, mas educadores da vida deles. E por último, irmãos, encerrando, o ministério de João Batista, já falamos que no reino de Deus, a pregação, ficava evidente que o reino de Deus sobrepõe aos reinos dos homens, que a pregação da palavra de Deus é para nos livrar do juízo eterno. E em terceiro e último lugar, que o arrependimento verdadeiro leva à mudança de vida. João Batista pregava isso. Versos 10 a 14, olha aí por favor. Veja que as pessoas que realmente se arrependiam interrogaram a João dizendo: que havemos por de fazer? Pessoa arrependida está disposta a fazer coisa certa. No verso 11, João responde primeiro em que se deve pensar no outro. Você sabe que um dos grandes sinais em que nós somos não arrependidos e que nos voltamos para nós, é nos voltarmos para nós mesmos. O egoísmo, alguém voltado para si, que procura apenas se encher das suas vontades. Agora o cristianismo nos faz voltar para o outro, primeiro para Deus, e Deus nos leva a amar o próximo como a nós mesmos. Então João diz isso, olha o verso 10 por favor, ou melhor 11, perdão, volta para o 11 aí. João diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Esse é um exemplo de alguém arrependido que deve fazer o que fazer. É pensar no outro. Você pensa no outro, ou tudo é você? Suas orações é voltada só para você. Você está intercedendo pelos amigos para se converter? Para um vizinho, para um amigo, para alguém da família, ou só todas as orações voltam para si? A oração, irmãos, ou melhor, o cristianismo nos leva a tirar um pouco o foco de nós e passar a focar em Deus, a sua vontade, e no outro. Respeitar o outro, ajudar o outro. Isso aqui é a ajuda mais básica, é ver a necessidade de roupa e de alimento. Tem outras necessidades, e o cristão precisa ser uma pessoa que mostra arrependido fazendo isso. E depois ele vai para uma parte mais prática, que são aí a questão de ser justo no trato com dinheiro. Veja aí o verso 13, o 12, perdão. Os publicanos, que eram aqueles funcionários públicos que cobravam impostos para os romanos, eles eram odiados pelos judeus, eles também foram batizados e perguntaram a João: mestre, o que havemos de fazer? Olha só,
Publicanos que eram odiados pelos judeus, como Zaqueu, vários outros, Mateus, que era Levi, era um publicano, um dos grandes publicanos, tanto que ele deu um banquete para Jesus no dia que Jesus convidou ele, e ele convidou vários amigos publicanos. Já pregamos aqui sobre isso. Olha a resposta de João no versículo 13: não cobreis mais do que estipulado. Veja que João, o eremita, o ermitão, não disse assim: largue isso, deixe de ser funcionário público, vá viver na caverna como eu, vá comer mel silvestre. Ele não mandou fazer isso. Não, continue sendo publicano, mas um publicano crente. Não cobre mais do que o estipulado. Essa é a força do cristianismo, irmãos. É botar gente nos lugares que estão para serem cristãos verdadeiros e transformar o ambiente. Fazendo a coisa certa. Isso incomoda as pessoas. Puxa, fulano é justo. Fulano agora anda com o temor do Senhor. Isso vai atrair outros para o cristianismo. Que isso é o reino de Deus. Não é isolar crente, fazer uma comunidade asceta, monástica, tirando do mundo. Não. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo para proclamar a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. E essa forma, João não tira os publicanos, mas diz o que eles devem fazer: cobrem o estipulado, não roubem. Olha que coisa maravilhosa. E por último, os soldados. Os soldados também, talvez soldados romanos, aqui os historiadores, os teólogos têm dúvidas sobre isso, se são soldados dos saduceus, dos fariseus, que o templo tinha soldados, ou se são os dos romanos. Boa parte dos teólogos estudiosos dizem que é dos romanos. Lucas aqui está mostrando que já soldados romanos estavam convertendo, eram gentios convertendo. E nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis. É fácil um soldado maltratar. Novamente ele está dizendo: não, largue isso para lá. Você é soldado de Roma, só é um reino ímpio. Não, seja um soldado crente de Roma. Seja um crente dentro do exército de Roma, mostrando o que é ser crente. E ainda mais, não maltrate ninguém. Usar da violência, que eles tinham o direito de usar a força, mas não injustamente. Não maltratando ninguém injustamente. Não dê denúncia falsa. A denúncia falsa está dizendo que encontrava alguém e disse: rapaz, ou você me paga, ou vou denunciar você que você está fazendo isso. Quer dizer, é uma espécie de suborno. Vou denunciar você. Por isso que tinha que se contentar com o soldo. Para não aumentar o soldo, que não deveria ser muito, certamente Roma não pagava tão bem assim para os soldados, ele tinha esse esquema de fazer denúncias falsas. Nada diferente hoje, infelizmente, acontece. Né? No meio policial, civil, militar, acontece isso, de artimanhas para ganhar dinheiro, vantagem, né? O famoso faz-me rir. Né? Infelizmente. E aí, João disse: não deixe de ser soldado, mas se comporte como um soldado arrependido do Senhor, não maltratando, não dando denúncia falsa e contentando com soldo. Eu lembro aqui, já falei isso talvez aqui, mas um tenente bombeiro que congregava conosco, ele disse: como é esse negócio, qual é a sua maior preocupação lá no incêndio? Ele disse: a minha preocupação maior é que quando o incêndio vai combater os incêndios, quando termina de combater o incêndio, muita coisa das casas estão faltando. E ninguém entrou senão os bombeiros para apagar e debelar o fogo. E como é que sumiu os pertences? Então ele dizia: minha maior preocupação é que na minha ocorrência não tenha nenhuma alguém se queixando que sumiu os bens. Porque o fogo não destruiu. Apagou o fogo e os bens, joias, dinheiro, coisas preciosas sumiu. Então quem foi que entrou? Entrou para apagar o fogo. Interessante, né? Como é que pode alguém que não quer tirar nenhuma imagem positiva dos bombeiros? A gente tem um grande apreço pelos bombeiros, mas são humanos e pecadores como nós. E pode acontecer isso, como ele relatou, né? De entrar lá para poder se valer da função de apagar fogo, mas está vendo uma coisa preciosa, bota no bolso e sai. Então veja que preocupação. Irmãos, veja, encerro esse ponto dizendo: cristianismo sem mudança não é cristianismo.
Se a gente está vivendo um cristianismo de 4 paredes, somente aqui, você é crente somente aqui, senta, levanta, fecha os olhos, ora, canta somente aqui, o seu cristianismo não se expressa lá fora com a vida autêntica, então não é cristianismo, não há arrependimento. Veja que o desafio maior de sermos cristãos é lá fora, é no dia a dia, principalmente em casa. Você sabe que o maior desafio de ser crente em casa é mais difícil de ser crente em casa do que ser crente na rua. Se a gente consegue ser crente em casa, vai ser mais fácil ser crente na rua. Mas a gente tem pouca preocupação com isso, né? A gente quer mostrar aparência, chega no trabalho, do Senhor, meu irmão, já mostra a voz e tal. E às vezes a gente não vive como um crente dentro de casa. Isso leva, inclusive, a muitos da família ficarem revoltados com o Evangelho. E na rua é crentão, mas em casa é um crentão, eu vou nem dizer. Em casa não é o crentão que era fora, né? Deixe-me aplicar aqui o que falamos em 3 pontos. Primeiro, irmãos, não nos impressionemos com o poder deste mundo, irmãos. O reino deste mundo são realmente impressionantes em muitos aspectos, né? A gente vê aí ameaça de guerra, gente que tem poder de uma bomba atômica, e tudo isso imposta um pouco de medo, de terror, armas monumentais, força, tudo isso. Mas isso nada é diante do reino do Senhor. Todos os reinos de Roma, babilônico, macedônico, egípcio, todos sucumbiram, passaram. Então esses reinos dos homens aí, que muitas vezes impressionam, não são nada diante do reino de Deus que permanece para sempre. Por isso que o Salmo 2 diz que a gente deve beijar o filho, para que ele não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam ao Rei dos Reis. É nele que nós estamos refugiados, é o reino dele que mais deve impressionar a gente. É a ele que nós devemos servir, mais do que o reino dos homens. Segundo, a verdadeira religião, com a palavra de Deus, a pregação da palavra, leva ao exame contínuo. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Orgulho de ser crente, porque você é um crente de aparência, é contraditória a palavra de Deus. O crente tem que ser humilde, quebrantado, sábio, porque ainda que se esforce para ser um belo de um crente, ainda continua sendo um grande pecador. Paulo começou dizendo que ele era um pecador. Na metade da vida ele disse que era um grande pecador. No final da vida ele termina dizendo que era o maior dos pecadores. Quanto mais se aproxima de Deus, mais vemos a nossa miserabilidade, o nosso pecado. Então isso reverte em humildade e não em orgulho, em quebrantamento. Meu Deus, é a tua misericórdia. A gente vê o cristianismo de exaltação, de as pessoas se ostentando. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 11. Pessoas que a si mesmos se louvavam, a si mesmos se envaideciam. Quando isso não é claro, a palavra de Deus nos leva ao quebrantamento, o exame contínuo do nosso coração, que não é nada bonito. Ainda tem muita coisa a ser limpa pela palavra do Senhor. Por isso, um arrependimento contínuo e verdadeiro. E aí, o verdadeiro arrependimento, terceira aplicação, tem que ser mostrado em vida, irmãos. Não se esforce para mostrar seu cristianismo para os irmãos, para a igreja, para mim. Não vale nada esse cristianismo. Nada. Um cristianismo que é apenas bom aqui para dentro da igreja não vale absolutamente nada. É perda de tempo, na verdade. Um cristianismo que vale é aquele que, de fato, anda com arrependimento. O desafio de ser cristão nos vários lugares, publicanos, soldados. Imagine um soldado romano completamente diferente dos outros, que não denunciava, que não subornava, que estava contente com... Ele pode ser perseguido. Conheci um soldado que ele dizia, por causa do temor a Deus, os outros, quando iam fazer a coisa errada, deixavam ele de lado. Não, você não vai hoje não. Nem pegava. Aí fazia a coisa errada, depois iam buscar ele. Porque sabia que se ele fosse, ia atrapalhar a coisa errada. É assim que o cristão tem que ser. Tem que incomodar. Tem que incomodar mesmo.
a ponto até de ser deixado de lado. Não, você não faz parte do esquema, a gente não quer você com a gente, não. É assim que é cristianismo. É isso que vai fazer, de fato, pregar o Evangelho. Às vezes a gente pode falar o Evangelho e as pessoas olhar para a nossa vida, olha o cristianismo desse cara. Fala bonito de Jesus, mas a vida não condiz com uma pessoa arrependida. Que Deus nos ajude, nos afaste desse cristianismo hipócrita. Para esse, o juízo já está próximo, diz a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por esse ministério de João Batista que fala hoje também para nós. Obrigado, Senhor. Transforma-nos para viver uma vida condigna com o chamado que temos, de arrependimento, de crentes que fomos agraciados pelo Senhor. E não deve haver orgulho, mas gratidão. Gratidão por tudo que fizesse por nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.